Há cerca de 2 milênios, no cenário vibrante e tumultuado do mundo antigo, um acontecimento singular alteraria para sempre o destino do planeta Terra e de seus habitantes. Em uma época dominada por panteões distantes, divindades temíveis e rituais baseados no medo, surgiu uma voz totalmente diferente de tudo o que a humanidade já ouvira. Enquanto o pensamento da época navegava entre os deuses do Olimpo, as majestosas divindades da Roma imperial, as crenças das civilizações mesopotâmicas e as rigorosas concepções de uma divindade severa e inalcançável. Aquele ser caminhava entre as multidões falando de Deus com uma intimidade desconcertante e profunda, referindo-se ao Criador do universo simplesmente como um Pai amantíssimo. Aquela intimidade não era um mero recurso de linguagem ou uma alegoria poética, mas a expressão direta de uma realidade espiritual até então oculta para os homens. Em meio ao mosaico de crenças de uma terra dividida por raças, facções, credos e rivalidades imperiais, ressoava uma mensagem revolucionária, a de que existia apenas um único Deus, um Pai de amor infinito, e que, portanto, todos os seres humanos eram inequivocamente irmãos. O Mestre, enviado por esse Pai Celestial como um irmão maior, não trazia um código de leis punitivas, mas sim o convite amoroso para que as criaturas se amassem mutuamente com a mesma intensidade e pureza com que ele próprio as amava. A atmosfera daquele tempo era densa, impregnada por incompreensões e por uma profunda rigidez cultural. A presença daquele homem de palavras serenas e atitudes incompreensíveis para os padrões terrenos causou um impacto que atravessaria os séculos. Ele andava pelas estradas poeirentas do mundo falando de um reino que não era deste plano, propondo a fraternidade universal onde imperava o domínio dos mais fortes, e oferecendo a compaixão onde a lei das armas ditava as regras. Para os olhos acostumados ao poder temporal e às imposições do medo, aquela mensagem parecia uma loucura ou uma provocação perigosa. No entanto, os ensinamentos semeados durante aquela breve passagem terreno-existencial tinham um propósito de alcance muito mais vasto do que a simples reforma das estruturas sociais da época. Tratava-se do lançamento das fundações para a grande transformação espiritual de uma humanidade inteira. As palavras do Mestre eram sementes de luz depositadas no solo ainda árido e pedregoso dos corações humanos. Sementes que necessitariam de longos períodos de maturação através de sucessivas experiências na matéria. Aquele momento histórico representou a abertura de uma nova e decisiva etapa escolar para os espíritos encarnados e desencarnados que habitavam o orbe terrestre. O tempo planetário precisaria fluir, permitindo que cada alma, no transcurso de suas jornadas reencarnatórias, tivesse a oportunidade de adubar essas sementes divinas pelo seu próprio esforço pessoal. O grande aprendizado da Terra estava apenas começando a revelar sua verdadeira dimensão, preparando o terreno para um evento futuro de proporções cósmicas e espirituais inimagináveis. Para compreender a verdadeira magnitude dessa trajetória de aprendizado, torna-se necessário contemplar o planeta Terra não apenas como um mero rochedo físico flutuando no espaço, mas como uma grande instituição educativa no vasto ecossistema do universo. Há muitos milênios, em virtude de graves desvios morais e escolhas equivocadas efetuadas por suas populações espirituais no passado distante,
este orbe acabou sendo temporariamente isolado da convivência direta com as civilizações mais avançadas do cosmos. A Terra transformou-se em um planeta escola, um refúgio de misericórdia, onde espíritos necessitados de reabilitação pudessem reaprender as leis fundamentais da harmonia universal. A eternidade envolve a vida em suas muitas estradas e realidades transitórias, concedendo às almas o benefício inestimável do esquecimento temporário do passado por meio do mecanismo das reencarnações. A cada nova oportunidade na carne, abre-se uma nova paisagem existencial, surgem novos problemas, enfrentam-se novas lutas e renovam-se os laços ao lado dos mesmos companheiros de outrora. As roupagens físicas se alteram de era em era, mas o núcleo espiritual permanece o mesmo, empenhado no aprendizado gradual de matérias essenciais para a evolução cósmica. Nesse currículo escolar característico do planeta Terra, os espíritos são testados e exercitados nas mais diversas situações e condições da existência terrena. Experimenta-se a riqueza para aprender a generosidade e o desapego. Vivencia-se a pobreza e a escassez para cultivar a resignação construtiva e a dignidade. Passa-se pelo poder para aprender a servir e não a dominar. E enfrenta-se a dor e a incompreensão para desenvolver a compaixão e o perdão. Cada encarnação funciona como um período letivo rigoroso e necessário, onde cada atitude, escolha e superação gera uma resposta energética no tecido espiritual do indivíduo. Ao término de cada ciclo reencarnatório, quando o espírito retorna ao plano extracorporal para a conclusão de mais uma etapa escolar, sua caminhada é avaliada e pontuada em relação ao domínio adquirido sobre essas matérias vitais da vida. Não se trata de uma punição ou recompensa arbitrária, mas sim de uma aferição natural da frequência vibratória e da maturidade moral alcançada frente ao amor ao próximo, a tolerância, a humildade e a fraternidade legítima. Essa longa jornada pedagógica de 2000 anos de aprendizado contínuo tinha como horizonte uma promessa de renovação e reavaliação geral. O tempo concedido para o estudo e para o cultivo do solo interior não seria indefinido. Havia um momento marcado na cronologia cósmica para o encerramento do ano letivo planetário. Uma grande transição se aproximava, trazendo consigo a imperiosa necessidade de avaliar quais espíritos teriam conquistado o nível necessário para o avanço moral e quais ainda precisariam de amparo corretivo em outras paragens do universo. No centro de todo esse vasto projeto pedagógico e espiritual, encontra-se a figura sublime do Mestre Jesus, o coordenador supremo da vida na Terra e o grande instrutor do rebanho humano. Durante o seu testemunho pessoal há 2 milênios, ele não apenas ensinou verdades eternas, mas deixou registrada a promessa solene de que retornaria. Essa promessa de regresso, interpretada de formas tão diversas ao longo dos séculos, refere-se ao momento de encerramento de um grande ciclo de aprendizado e ao início do processo de reintegração da Terra à vida cósmica. A cultura religiosa do mundo convencionou chamar a conclusão desse período escolar de juízo final, cercado frequentemente por visões aterrorizantes de destruição e condenação eterna. No entanto, quando observada sob a luz da pedagogia divina, essa expressão ganha um significado profundamente libertador e justo. O assim chamado juízo final nada mais é do que o fechamento de um importante curso espiritual
que ora se completa ao término do segundo milênio da era cristã. Que todos os habitantes do orbe terrestre, estejam eles atualmente encarnados no plano físico ou desencarnados nas dimensões espirituais que envolvem o planeta, passaram por milhares de reencarnações ao longo das últimas eras. Cada um acumulou experiências, erros, acertos e aprendizados. Agora, ao final desse longo percurso letivo, chega o momento em que cada alma será avaliada quanto à sua aptidão real para a coexistência pacífica, ordeira, amorosa e fraterna com o seu próximo. E o retorno do Mestre, portanto, não ocorre para a aplicação de castigos passionais, mas para a coordenação pessoal dos trabalhos de reciclagem energética da Terra e para a entrega do certificado de aptidão espiritual àqueles que se esforçaram para alcançar a aprovação moral. Da mesma forma, sua presença amorosa visa confortar, orientar e encorajar aqueles alunos que não conseguiram atingir a pontuação mínima necessária e que precisarão ser transferidos para outro planeta escola, onde um novo curso de recuperação cósmica os aguarda. E essa grande transição marca a transição da infância espiritual da humanidade para sua maioridade. A grande questão que atravessa o tempo e mobiliza o mundo invisível é saber de que modo a humanidade assimilou as lições oferecidas ao longo desses 2000 anos de oportunidades renovadoras, e como o espírito humano respondeu ao chamado da fraternidade em meio às turbulências da história. Após a partida do Mestre e o encerramento de sua exemplificação direta entre os homens, o legado de seus ensinamentos enfrentou os ventos tempestuosos da realidade humana. Semeada a mensagem divina, a história terrestre testemunhou o lento e doloroso processo de assimilação dessas verdades no tecido social e religioso dos povos. Separavam as profecias do regresso do Mestre e o início da Era de Paz Fraterna, um intervalo de 2000 anos repleto de tropeços, dores, enganos e aflições profundas. A sublime simplicidade do ensinamento cristão original começou a sofrer deformações graduais, assim que entrou em contato com o lado menor da sensibilidade humana. O imediatismo de algumas mentes, as tendências de dominação de outras, a estreiteza de visão e os interesses puramente mundanos começaram a macular a pureza do imperativo amoroso. Conviver com o preceito do amai-vos uns aos outros em um mundo ainda cego, ignorante e marcado pelo egoísmo revelou-se um desafio gigantesco, que frequentemente resultou no comprometimento da própria essência do cristianismo. À medida que o movimento cristão se expandia a partir do Oriente e se enraizava na Europa, a necessidade de adaptação às realidades políticas do mundo material começou a transformar a natureza das instituições criadas em seu nome. O espírito místico e puro que caracterizara a comunidade dos primeiros tempos foi gradativamente cedendo lugar a uma estrutura administrativa e organizacional cada vez mais complexa e voltada para os interesses do poder temporal. As lições de humildade, desapego e amor irrestrito aos poucos foram eclipsadas pela necessidade de ordenação do mundo terreno. As divergências de interpretação e a busca por hegemonia doutrinária geraram os primeiros grandes desvios da rota traçada pelo divino semeador. A mensagem que fora concebida para libertar as consciências e unir as criaturas começou, tragicamente, a ser utilizada para delimitar fronteiras de exclusão e estabelecer dogmas inflexíveis. Iniciou-se, assim, uma longa e dramática
tensão entre a luz da verdade espiritual e as sombras da ignorância humana. Embora a mensagem essencial do Mestre permanecesse viva no íntimo de almas sinceras, a estrutura visível do cristianismo terreno afastava-se em passos largos da fé simples, praticada às margens do Mar da Galileia, preparando o cenário para profundas crises históricas e espirituais no continente europeu. Conforme se aprofundava o declínio do Império Romano do Ocidente, atingindo seu colapso no século V da Era Cristã, uma imensa onda de anarquia social, política e cultural ameaçou tragar as bases da civilização na Europa. Em meio ao caos emergente e à fragmentação do poder central, a Igreja Ocidental viu-se na contingência de assumir responsabilidades que extrapolavam a sua missão estritamente espiritual. Como em quase todas as cidades, havia um líder religioso treinado até certo ponto nas artes da administração pública. Essas figuras passaram a desempenhar papéis de magistrados, governadores e protetores das populações desamparadas. Essa atuação foi fundamental para preservar uma réstia de ordem e salvar os restos da cultura e da organização social diante das invasões e da desagregação do mundo antigo. Contudo, esse envolvimento inevitável com os negócios temporais cobrou um preço elevado do ponto de vista espiritual. Ao assumir as funções do governo civil e gerir os interesses materiais do mundo, a instituição religiosa tornou-se progressivamente mais mundana, distanciando-se do espírito da fé pura e desinteressada exemplificada pelos primeiros apóstolos. As fraquezas do homem perante a sedução do poder temporal, das riquezas e do domínio sobre as consciências fizeram com que a mensagem de amor e perdão ficasse frequentemente subordinada às conveniências políticas de cada época. No entanto, mesmo diante desse cenário de obscurecimento espiritual, o Mestre da humanidade jamais abandonou o seu rebanho. A providência divina continuava a enviar ao mundo uma sucessão ininterrupta de emissários nobres e corajosos. Através do abençoado mecanismo da reencarnação, espíritos de elevada estatura moral e intelectual aportaram nas terras europeias com a missão de manter acesa a chama da fraternidade e do conhecimento. Eram corações heróicos que aceitaram a tarefa de reencarnar no seio da própria instituição religiosa para trabalhar a partir de dentro, na tentativa de mitigar as trevas da ignorância e restaurar o sentimento cristão legítimo. Surgiram assim pensadores profundos, mestres da teologia, organizadores da cultura e almas dedicadas à caridade, que brilharam como faróis na escuridão da Idade Média. Contudo, para compreender a origem e a força desses espíritos renegados que constantemente vinham em auxílio da Terra, é preciso recuar ainda mais no tempo e contemplar uma história que remonta às estrelas do firmamento. A história da evolução na Terra encontra-se intimamente vinculada a eventos ocorridos há centenas de milênios em distantes sistemas estelares do cosmos, notadamente nas regiões de Capela e Vega. Naquelas magníficas esferas celestes, em tempos imemoriais, as populações espirituais passaram por um grande processo de seleção e avaliação moral semelhante ao que a Terra vivencia na atualidade, o seu próprio ciclo de reavaliação e depuração cósmica. Naquele contexto cósmico distante, uma expressiva falange de espíritos rebelou-se contra as leis da harmonia e do amor universal, permitindo que o orgulho,
a vaidade e o desejo de dominação cegassem temporariamente suas consciências. Esses seres rebelados, após passarem por estágios preparatórios em outros mundos, foram finalmente encaminhados para a Terra em sucessivas levas de exílio planetário. A Terra, então habitada por raças nativas, que se encontravam em um estágio muito primário e lento de desenvolvimento, recebeu esses exilados com o propósito de promover uma dupla reparação. Por um lado, guiados pela misericórdia do Mestre, esses espíritos trazem consigo conhecimentos avançados, inteligência desenvolvida e habilidades intelectuais, que ajudariam a impulsionar o progresso material, cultural e social das populações nativas do orbe terrestre. Por outro lado, a dureza da vida material no ambiente terrestre, o trabalho diário, as dores e as lutas existenciais serviriam como uma oficina abençoada para educar seus próprios espíritos na humildade, na mansidão e no sentido da verdadeira fraternidade, virtudes de que tanto necessitavam. Ao lado desses exilados, vieram também, por livre escolha de amor e solidariedade, espíritos nobres e abnegados que não haviam falhado em suas terras de origem, mas que se voluntariaram para acompanhar seus irmãos caídos na jornada de expiação e reconstrução espiritual. Formou-se, assim, uma grande família de almas vinculadas pelo dever e pelo afeto, cuja missão ao longo das eras tem sido espalhar entre os povos lições de desenvolvimento em todos os campos da existência humana. E mesmo entre os que chegaram à Terra na condição de exilados rebeldes, muitos conseguiram, após séculos de esforço e sofrimento, reconquistar a redenção interior. E em vez de retornarem imediatamente para os mundos felizes de Capela e Vega, optaram generosamente por permanecer no ambiente terrestre, auxiliando seus irmãos e irmãs que continuavam presos a posturas equivocadas e ao orgulho do ego, alimentando as esperanças do grande dia da libertação final. No cumprimento dessa vasta missão de amparo à evolução terrestre, a história do continente europeu, após o testemunho do Mestre, viu o surgimento de verdadeiros gigantes do espírito no seio da própria cristandade. Espíritos como Jerônimo, Ambrósio, Gregório Magno e o profundo pensador Agostinho reencarnaram com a tarefa de estruturar o pensamento, preservar a dignidade filosófica e defender os valores morais da mensagem cristã diante da fragmentação da sociedade antiga. E, juntamente com eles, figuras como o filósofo Boécio e o dedicado missionário Bonifácio trabalharam incansavelmente para manter viva a busca pela sabedoria e a difusão dos valores do espírito entre os povos europeus. Mais tarde, quando a anarquia social e política ameaçava destruir completamente o tecido da civilização, surgiu a figura marcante de Carlos Magno, reorganizando o mundo disperso, promovendo um verdadeiro renascimento cultural e educacional e estabelecendo as bases para uma nova estabilidade no continente. E em outras paragens do mundo, a providência divina inspirava igualmente a renovação espiritual das populações. No Oriente, o espírito inspirado que encarnou como Maomé surgiu para unificar tribos dispersas sob a bandeira da fé em um único Deus, introduzindo conceitos morais e de fraternidade que transformariam para sempre o destino daquela região do planeta e influenciariam a cultura universal. Entretanto, apesar do esforço sobre-humano desses emissários, os tempos continuavam extremamente difíceis na Terra. 1000 anos haviam se passado desde a passagem do Mestre pela superfície planetária,
e o mundo ocidental necessitava desesperadamente de uma renovação prática do amor cristão. A instituição religiosa dominante havia se tornado rígida, burocrática e excessivamente comprometida com os jogos de poder das coroas e dos feudos, afastando-se do calor humano e da simplicidade dos evangelhos. Foi então que, ao despontar do segundo milênio da era cristã, o plano superior enviou dois dos maiores e mais amados apóstolos do Mestre, que reencarnaram nas figuras luminosas de Francisco de Assis e Antônio de Pádua. Com seus corações transbordantes de compaixão, eles caminharam entre os pobres, falaram à natureza, abraçaram os leprosos e reavivaram a chama da fraternidade pura, demonstrando que o verdadeiro cristianismo era uma força viva de amor, humildade e serviço desinteressado aos mais necessitados. A presença amorosa de Francisco e Antônio marcou o início de uma nova aurora espiritual, mas as trevas do orgulho e do egoísmo humano continuavam a oferecer uma resistência feroz. A despeito do exemplo maravilhoso dessas grandes almas e de inúmeros outros trabalhadores anônimos que brilhavam como luzes discretas na escuridão da ignorância planetária, a estrutura institucional religiosa continuava a recusar o espaço para a prática da fé simples e libertadora proposta pelo Mestre. Tentativas renovadoras continuaram a ser empreendidas por espíritos de grande temperamento e coragem. Na Inglaterra, John Wycliffe levantou a sua voz para questionar os abusos materiais e defender o acesso direto às Escrituras. Na Boêmia, Janus pagou com a própria vida na fogueira por recusar-se a trair a sua consciência e o seu amor à verdade cristã, semeando com o seu próprio sangue o solo onde haveriam de germinar os futuros movimentos de libertação espiritual. Como o espaço para a reforma interior e para a vivência do sentimento cristão puro continuava a ser negado pelas instâncias dominantes da época, surgiu a figura voluntariosa e impetuosa de Lutero. Com o seu espírito destemido, Lutero rompeu a exclusividade e o monopólio do culto cristão que se estabelecera no centro da Europa, arrancando a exclusividade da interpretação das mãos de uma única instituição e distribuindo as sementes do divino semeador por novos caminhos e novas searas do porvir. Entretanto, a reação às mudanças gerou um período ainda mais sombrio e doloroso na história europeia. A Europa viu-se imersa em guerras de religião, controvérsias dogmáticas e na terrível sombra dos tribunais da Inquisição. O pensamento livre viu-se forçado a se esconder sob o medo constante das fogueiras humanas. O clima espiritual do continente tornou-se tão denso que a figura do diabo e o pavor das penas eternas passaram a disputar palmo a palmo os lares dos homens, parecendo a muitos que as forças das trevas estavam muito mais próximas da humanidade do que a presença consoladora de Jesus. E como fazer brilhar novas luzes em um meio tão empobrecido de ideias nobilitantes, dominado pelo dogmatismo inflexível de verdades impostas pela força? Como restaurar a dignidade da condição humana no planeta diante de um cenário tão cego e aterrorizado? Diante desse dilema crucial, o plano espiritual preparava novos e audaciosos passos para garantir que a maioridade espiritual da Terra pudesse finalmente se consolidar ao término do ciclo previsto. O rastro de dor e confusão deixado por séculos de disputas religiosas, dogmatismo e perseguições demonstrou a imensa dificuldade da mente humana em libertar-se das algemas do egoísmo e da ignorância.
No entanto, mesmo nos momentos em que o medo das sombras parecia sufocar a esperança na Terra, o projeto divino de evolução prosseguia inalterado nas dimensões invisíveis que regem a vida no planeta. As lutas e aflições vivenciadas pela humanidade ao longo desse segundo milênio funcionaram como um cadinho purificador, onde as almas testavam suas escolhas e colhiam os frutos amargos de suas desviações. A poeira das fogueiras inquisitoriais aos poucos começou a se dissipar sob o avanço inevitável do pensamento racional, da ciência e dos novos ventos da filosofia. O mundo começava a despertejar de seu longo sono medieval, e as estruturas rígidas do dogma não podiam mais conter a sede imensa do espírito humano por luz, liberdade e conhecimento real. As sementes lançadas pelos reformadores e pelos grandes espíritos do passado começavam a frutificar em novos movimentos de iluminação cultural e social. Contudo, as cicatrizes deixadas na psique coletiva da humanidade eram profundas. A ideia de um Deus vingativo, pronto a condenar o homem às chamas eternas de um inferno mitológico, ainda assombrava a mente de milhões de criaturas, bloqueando a compreensão da verdadeira natureza do Pai amantíssimo revelado por Jesus. A transição da fé cega baseada no medo para uma religiosidade madura, consciente e pautada no amor fraterno exigia um esforço renovado de esclarecimento e consolo. À medida que o segundo milênio se aproximava de seu encerramento, o tempo cosmológico marcava a iminência da grande avaliação planetária. O período de aprendizado, caracterizado por tropeços e experiências dolorosas, estava chegando ao seu termo final. Não havia mais espaço para adiamentos indeterminados. A Terra precisava realizar a sua reciclagem energética para preparar o terreno onde floresceria a nova sociedade do terceiro milênio. Essa virada de era trouxe consigo uma atmosfera de profunda expectativa no mundo espiritual. Todos os espíritos ligados ao orbe terrestre, independentemente de sua condição moral, começavam a sentir as vibrações da grande triagem que se avizinhava, compreendendo que as escolhas efetuadas ao longo dos 2 últimos milênios determinariam o seu destino na próxima etapa da jornada cósmica. A compreensão clara do significado do juízo final revela a infinita misericórdia e a justiça perfeita das leis divinas. Ao contrário das visões apocalípticas de destruição do planeta física ou de condenação eterna de almas ao sofrimento sem fim, a transição planetária em curso representa simplesmente o encerramento de um curso escolar e o redirecionamento amoroso de cada aluno segundo as suas reais conquistas interiores. Aqueles espíritos que, ao longo das sucessivas encarnações e através do seu próprio esforço pessoal em adubar as sementes do Mestre, conseguiram atingir o nível mínimo de aproveitamento moral e demonstrando capacidade de viver em paz, de respeitar o próximo, de praticar o perdão e de cultivar a fraternidade, e receberão o seu certificado de aprovação. Para estes, a Terra transformada passará a ser a sua morada definitiva, um mundo de regeneração onde a violência, a guerra e a injustiça darão lugar a uma convivência fraterna e harmoniosa. Por outro lado, para aqueles espíritos que insistiram no cultivo do orgulho, da rebeldia, do egoísmo e da crueldade, recusando-se obstinadamente a assimilar as lições de amor ao próximo oferecidas durante esses 2000 anos de aprendizado, a pedagogia divina reservou uma medida de profundo amparo. Eles não serão destruídos nem entregues a penas eternas,
mas sim transferidos amorosamente para outro planeta escola, compatível com o seu estado de atraso moral. Nesse novo lar planetário, mais primitivo e áspero, esses espíritos encontrarão o ambiente adequado para realizar um curso de recuperação cósmica. Lá, enfrentando dificuldades semelhantes às que a Terra viveu em tempos remotos, eles atuarão como impulsionadores do progresso das populações locais, enquanto aprendem, pela dor e pela necessidade do trabalho, a amansar seus corações e valorizar as bênçãos do amor e da paz que um dia desprezaram. E esse processo de separação das ovelhas e dos cabritos, anunciado pelo Mestre em suas parábolas há 2 milênios, é a expressão máxima da justiça pedagógica do universo. O planeta Terra liberta-se da carga vibratória das paixões inferiores e abre suas portas para uma nova era, enquanto cada espírito é encaminhado exatamente para o lugar onde seu processo evolutivo poderá prosseguir da forma mais proveitosa e libertadora. Ao contemplar o panorama abrangente desses 2000 anos de aprendizado terrestre, torna-se evidente a perfeita coerência das advertências e parábolas deixadas pelo Mestre Jesus e registradas nos evangelhos clássicos da cultura ocidental. As passagens contidas nos relatos de Mateus, Marcos e Lucas a respeito dos sinais dos tempos e do retorno do Filho do Homem ganham uma clareza cristalina quando despidas do véu do misticismo aterrorizante. As profecias não anunciavam o fim do mundo físico, mas sim o término de um mundo de provas e expiações, dando lugar ao nascimento de um período de paz e fraternidade real entre os homens no 3º milênio. 2000 anos de lutas, erros, dores e reencarnações foram o preço necessário pago pela família planetária para alcançar a sua maturidade espiritual e preparar-se para o reencontro com a sua verdadeira origem cósmica. A história da Terra é a história extraordinária de uma comunidade de almas que, após amargar a condição de párias da grande sociedade universal por força de graves desvios no passado distante, recebeu da providência divina todas as oportunidades necessárias para sua redenção. Através da bênção da reencarnação e do esquecimento temporário do passado, cada espírito pôde reescrever a sua trajetória, enfrentando na carne os mesmos desafios e aprendendo a amar os mesmos companheiros de outrora. A reintegração da Terra à comunidade dos mundos ditosos do cosmos é um evento iminente e glorioso, para o qual todos os habitantes do orbe fomos chamados a nos preparar. Deixar para trás a roupagem da ignorância, do orgulho e do preconceito de raça, cor ou credo é a condição fundamental para tomar posse da nova herança espiritual que aguarda os aprovados nesse grande exame final da evolução terrestre. E o conhecimento desse vasto processo pedagógico universal oferece às consciências humanas uma profunda sensação de propósito e esperança. Nenhuma dor foi em vão, nenhum esforço sincero de renovação interior foi perdido. Tudo fez parte de um plano majestoso concebido pelo Pai Celestial e executado sob a liderança amorosa do Mestre Jesus para conduzir a humanidade de volta à convivência com seus irmãos do universo. E assim se desvela diante de nós a sublime realidade do tempo presente. O futuro anunciado pelas antigas profecias já não pertence a um horizonte distante. Ele é o agora que vivenciamos a cada instante. O Mestre Jesus, o sublime pastor das nossas almas,
já se faz presente nos ambientes espirituais que envolvem o planeta Terra, preparando pessoalmente as bases para o grande trabalho de reciclagem energética e reintegração cósmica do seu rebanho. Muito em breve, à medida que a sensibilidade espiritual da humanidade se expandir e a atmosfera vibratória da Terra for purificada do egoísmo e da violência, a presença radiante do irmão maior passará a ser percebida não apenas pela fé ou pela intuição, mas através do sentimento direto das consciências renovadas. O regresso do Mestre marca o início de uma era inesquecível de fraternidade, de luz e de união entre a Terra e as grandes civilizações do cosmos. A jornada dos espíritos terrestres pelas muitas estradas e realidades transitórias da eternidade é a demonstração mais emblemática em todo o universo de que, verdadeiramente, todos os caminhos levam ao Pai. Por mais trôpego e doloroso que tenha sido o caminhar da humanidade ao longo dos milênios, a misericórdia infinita do Criador jamais permitiu que uma única alma se perdesse para sempre nas sombras do erro. Tomar a devida consciência desse momento histórico extraordinário e preparar o coração para voltar a conviver com nossos irmãos de outras realidades existenciais é o dever redentor que afeta a todos os que hoje habitamos este planeta escola. Que possamos, através do esforço diário no bem, do perdão sincero e do amor irrestrito ao próximo, honrar o diploma de aptidão espiritual e abraçar com alegria a nossa nova condição na família universal. E que venha, pois, a reintegração cósmica. Que outros e mais luminosos sejam os caminhos do nosso espírito na longa e gloriosa jornada evolutiva que nos conduzirá, inapelavelmente, ao abraço amoroso do Pai Celestial, pois essa é e sempre será a sua soberana e santa vontade.